E aí, vamos aqui para mais um vídeo para rebater as asneiras ditas pelo Ciro. Nesse vídeo em questão o assunto é poupança. Segundo a fala tosca do Ciro, não há exemplo empírico no mundo de país que se desenvolveu com poupança externa. A fala é tosca por dois principais motivos. Primeiro, por montar um espantalho para atacar, e segundo, por achar que não há exemplo empírico do que ele questiona. Vamos à fala dele e já retornamos. Nós somos um país que praticamente não constrói poupança. Então dá-se daí uma ideia vã, que está reciclada hoje e feita como ciência boa, sendo ideologia de quinta categoria, que o Brasil pode sustentar seu desenvolvimento cumprindo um certo manual do bom moço internacional, desenhado pelos mais medíocres alunos de Chicago, como é o Paulo Guedes, que parou de ler em 1980, e que nós vamos ser salvos da nossa tragédia pelo capital estrangeiro. Não há precedente disso na história da humanidade. Atenção, Paulo Guedes. Larga os livros mal lidos e procura um exemplo empírico. Qual é o país do mundo que na história ou na atual geografia contemporânea sustentou desenvolvimento com base na poupança dos outros? Pois bem, essa é a criatura que acusa os outros de ter parado de ler nos anos 80. Eu me pergunto qual a literatura econômica que esse iluminado lê para se apresentar com tamanha arrogância sobre um assunto que ele visivelmente não conhece. Pode-se afirmar isso pelo simples fato dele pedir um exemplo de país que se desenvolveu com poupança externa. Os exemplos são abundantes e eu poderia fazer 1 hora de vídeo comentando cada caso, se óbvio, tivesse tamanho saco para isso. Mas nos concentremos aqui apenas em alguns, sendo um bastante peculiar, principalmente para alguém com a mentalidade do Ciro Gomes, que possui uma interpretação revisionista da experiência dos países asiáticos. Primeiro exemplo, Coreia do Sul. A Coreia do Sul era um país que no fim dos anos 1950 tinha uma renda de míseros $60 por habitante. Foi nos anos 1960 que essa realidade de penúria começou a mudar. A partir de políticas econômicas voltadas para exportação, a Coreia do Sul viu sua renda aumentar rapidamente nas décadas seguintes. A percepção que gente como Ciro Gomes tem da Coreia do Sul é que ela se desenvolveu puramente a partir de sua poupança nacional. Tal percepção é absolutamente fantasiosa, não condizente com os fatos. Vamos aos dados para comprovar isso. A tabela em questão nos mostra 3 indicadores da Coreia do Sul para o período de 1960 a 1986. 1. Investimento doméstico. 2. Poupança nacional. E 3. Poupança externa. Podemos perceber que até 1986, a Coreia do Sul fez uso contínuo de poupança externa. Somente a partir daquele ano que ela apresentou superávites em sua conta corrente do balanço de pagamentos. No período anterior a este ano, ela apresentou déficits muitas vezes ao redor dos 10% de seu produto nacional bruto. Para termos de comparação, o nosso maior déficit em conta corrente foi de 5,8% do produto interno bruto em 1982, na época da chamada crise da dívida externa. Em 1986, a renda por habitante da Coreia do Sul já era superior aos $5.000, um incremento de renda de quase 100 vezes no período. Os déficits em conta corrente da Coreia do Sul continuaram a existir intercaladamente aos superávites até 1996, sendo que mesmo neste período os déficits foram predominantes em relação aos superávites. A renda por habitante da Coreia do Sul em 1996 já estava próxima dos $13.000, ou seja, neste período de 36 anos, no qual a Coreia do Sul saiu de uma renda de $60 por habitante para uma de 13.000. Houve a maciça utilização de poupança externa, e tal fato não é nenhuma surpresa para alguém familiarizado com a literatura econômica de relevância. É absolutamente natural, e a Coreia não fugiu a essa naturalidade, que países em desenvolvimento façam uso de poupança externa. Isso só é algo estranho para imbecis como Ciro Gomes, o qual, repito, não tem a mínima ideia do que fala quando toca em assuntos de natureza econômica, apesar da retórica eloquente fazer aparentar o contrário. Quando ele acusa alguém de ter parado de ler nos anos 80, muito provavelmente está falando de si próprio. Segundo exemplo, Austrália. Na Austrália a coisa foi mais intensa ainda no que se refere ao uso de poupança externa. Desde os anos 1960 até os dias atuais, praticamente só existiram déficits em conta corrente no balanço de pagamentos australiano. No mesmo período, a renda por habitante da Austrália saltou de 1.800 para mais de $57.000.
Outros exemplos de países que enriqueceram fazendo uso de poupança externa são Nova Zelândia, Chile, Singapura, Estados Unidos, Suíça, Luxemburgo, entre muitos outros. Repetindo, tal fato não é nenhuma surpresa para alguém familiarizado com a literatura econômica relevante. O normal é que países em desenvolvimento façam uso de poupança externa. Que gente como Ciro Gomes questione sobre isso é algo que só pode ser explicado através da própria ignorância do sujeito. Enfim, por hoje foi isso. Até uma próxima oportunidade de comentar as merdas que esse cidadão fala.